Curso Sempre. Inteligência em concursos. Bom, sejam bem-vindos ao curso, tá? Meu nome é Ricardo, vou passar algumas orientações de matemática aí para vocês e raciocínio lógico, tá? Não é tão difícil assim não, fiquem tranquilos, tá? Com calma, tá, gente? Tem que ter paciência também, né? Porque você não vê matemática todos os dias, né? Você não fica fazendo exercício de matemática todos os dias, concorda comigo, não? Né? Então você tem que relembrar alguns pontos cruciais que vão ser cobrados de vocês na prova, que vai ser... Que dia que é a prova? Então tá bom, dia 28. E quem que vai fazer a prova? A federal, né? A federal é conservadora, né? Ela não peca nas suas provas, não são provas difíceis, ok? Mas eles cobram algumas simbologias, algumas coisas que você tem que ficar atento, tá certo? Outra coisa, pessoal, bom dia. Vamos ver o que nós vamos ver durante o nosso curso aqui para você se inteirar aí, fazer uma cronologia, tá ok? Essa primeira parte, ele coloca no edital, ele contempla o edital da seguinte forma. Conceitos de diferentes tipos de números. Os conjuntos naturais, os conjuntos inteiros e os racionais. Quem eles são, a quem eles pertencem, tudo bem? Não é nada complicado. Algumas operações eu coloquei aqui para a gente ver, quando se fala de subconjunto, quando pertence e não pertence, né? Esse tipo de coisa aí que nós vamos ter que lembrar. Tá? Coisa lá do primeiro ano do ensino médio. Vocês lembram do primeiro ano do ensino médio? Não lembro, não lembro. Faz tempo. É? Então eu coloquei algumas, que são algumas coisas que a gente vai ver hoje. Né? Depois, em seguida, pessoal, problemas envolvendo as 4 operações fundamentais. Não se enganem quanto a este tópico, tá? Que está aqui na página, que começa aqui na página 4. Que depois nós vamos ver na próxima aula. Que são todas algumas operações que nós vamos ter que fazer, construir, tá? Vamos ter que passar para a linguagem matemática, esse tipo de coisa, tá ok? Então ele vai colocar algumas situações para você que você vai ter que desenvolver, você vai ter que raciocinar de uma forma lógica e fazer essas montagens, digamos assim, e resoluções, tá? Mas isso nós vamos ver no decorrer do curso. Em seguida, se eu não estou enganado, é porcentagem. Deixa eu ver se é porcentagem ou regra de 3. Regra de 3 simples e composta. Não tem como não cair na prova. Tá? Não tem como não cair na prova. Regra de 3 simples e composta. Tá? A pessoa tem que, no mínimo, saber fazer uma regra de 3. E para resolver a regra de 3, eu preciso saber fazer essas operações fundamentais aí, né? Essas operações aí de multiplicação, divisão e tal, simplificação, né? que você vai ter que trabalhar. Joia? Depois, nós vamos trabalhar a parte de porcentagem, tá? Como que se trabalha com porcentagem. E todas as provas que eu estive analisando têm pelo menos uma questão de porcentagem. Todas elas. Em todos os níveis. Tá? Todas elas, todos os níveis. Tá ok? E aí a última parte que você vai ver tem raciocínio lógico. Não é aquele raciocínio lógico da tabela verdade. É um raciocínio lógico matemático, tá? Que está lá na página, que começa lá na página 16, 17 ali. Que são algumas coisas que a gente vai fazer aqui e vai ter que pensar logicamente, né? Tá? Então nós vamos construir algumas coisas ali com número, com letra, enfim. E lá no final, na página 23, na página 24 e na página 25... são algumas questões que eu peguei de provas aí de 2013, 2014, tá? Da federal, do nível de vocês, tá ok? Que tem ali para desenvolver, que são as mais recentes. E eu estou separando mais alguns para deixar na área do aluno, para você pegar, né, baixar lá, e imprimir e resolver também. Tá legal? Que eu acho muito interessante você, além de fazer alguns exercícios aqui, desenvolver em sala também. Tá legal? Beleza? Daí, quanto a alguma dúvida, alguma coisa, é só a gente conversar de perto aí. Ó, professor, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, me ajuda aqui, me ajuda ali. Tá legal? Porque tem alguns exercícios realmente que, né, eles abrem aí um precedente de dúvida muito grande, tá? Quando a gente vai trabalhar. Tá legal? Tudo bem? Então não é difícil, fiquem tranquilos, tem bastante vaga.
São quantas? Pessoal, se você se dedicar, dá para passar tranquilamente. Se você não vai passar no teste físico, isso é um problema completamente seu. Tá ok? Tem que ter o teste físico, né, cara? Para correr atrás dos loucos aí pelas praças. Né? Isso. Só que é o seguinte, no teste físico, geralmente a metade cai fora. Eu fiz sábado uma prévia do teste físico e é bem puxado. Você pensa assim, você lê o edital, principalmente o feminino, você fala, é molezinha. Não, é fácil. Eu corro 2.500 metros em 17 minutos. É muito difícil. Corro nada, nem de carro eu corro. O Leger acho que é o pior de todos, porque você tem que ir... É contínua, é uma corrida... Aí você começa devagar e cada bicho Sim, vai ficando mais rápido. sim. Nesse de ficar mais rápido, eu já... Antigamente era chamado de corrida francesa isso daí. Você vai, daqui a pouco o cara apita, você tem que correr de novo, depois você corre de novo. Se interem daquilo que está no edital, pessoal. Como que é cobrado, o que vai ser cobrado, de que forma vai ser cobrado, quantas questões de matemática tem? 5. É ruim quando é menos questões, porque você com menos questões, você tem uma incidência de erro que tem que ser assim, ó, mínima. Se eu tenho 10 questões, ou uma ou outra eu sei fazer, não é possível, estou estudando, concorda comigo? Agora com 5 questões, vocês têm que estar com bastante cuidado, porque se você zerar uma da disciplina, já era, né? Tá? Aí fica complicado, tá joia? Mas dá para fazer, são questões básicas, são questões que você realmente vão conseguir fazer. Só que tem que lembrar de algumas coisas aí. Tá legal? E hoje nós vamos começar com essa parte aí, né? Vamos pegar lá a página 1. Aquela página 1 e 2. Vamos começar o reconhecimento desses números aí, tudo bem? Tá? Então, vamos para essa parte aí de conjuntos, né? Quando a gente fala em números, a gente está falando no todo dos conjuntos numéricos, né? Tá ok? Muito bem, pessoal. Então vamos começar primeiro com o conjunto mais famoso de todos, né? Você lembra desse cara aqui? Vocês vão me ajudar porque eu não lembro. Professor, se você não lembra, imagina nós, né? Qual é o primeiro conjunto que apareceu na face da Terra? Conjunto dos naturais. E eu coloquei uma reta aí simbolizando quem são esses naturais, ok? E aí você vai perceber que esses números naturais foi o primeiro que apareceu. Tudo bem? Então você tem essa situação, só que tem uma simbologia que você tem que tomar cuidado, que é esse daqui, conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Joia? Você tem que perceber, quando você tiver os naturais com esse asterisco aqui. O que significa este asterisco aqui? Excluindo-se o zero. Então, quando você tem esse conjunto aqui dos números naturais, na verdade eu estou trabalhando apenas com 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, é a exclusão do zero, esse asterisco que você tem logo acima do teu conjunto. Aliás, eu coloquei ali para vocês os naturais, está vendo ali, ó, excluindo-se o zero. Joia? Porque eu posso pedir para você algum tipo de operação, alguma conta, alguma coisa que você possa fazer, uma sentença que você tenha que resolver, só que eu ponho com essa simbologia. Significa o quê? Que você vai fazer com todos os naturais menos o zero. Porque isso aqui diz o quê? Excluindo-se o zero. Tá ok? E aí alguém mencionou negativo. Não, negativo nós vamos ver a partir de agora, que entra o próximo conjunto. Ok? Então vamos ver aqui quem eles são. Quem é o próximo conjunto? Então agora sim, entra esses números que vocês falaram que a gente chama de opostos, que são os números negativos, que é o conjunto dos números inteiros. Ok? Conjunto dos números inteiros, simbolizado pelo nosso amigo Z. Esse Zzão aqui, ó. Então, este Z, nós vamos ter todos os negativos, né, que vocês falaram aí para mim. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Ok? Esse é o conjunto dos números inteiros.
e também vai ter a sua... Vamos colocar aqui as 3 situações novas aqui que vão aparecer. Esse aqui você já sabe quem é. Diz o quê? Que é o conjunto dos números inteiros excluindo-se o zero. Ok? Além disso, você tem o quê? Olha aqui. Quem é esse cara? Conjunto dos números inteiros, mas apenas os números o quê? Positivos. Positivos. E aí você tem o conjunto dos números inteiros, ok? Também só o quê? Os negativos. Ou seja, pode acontecer num desses dois aqui também esta situação. Essa daqui. Que significa o quê? Todos os números inteiros, excluindo-se o zero. Menos 10, menos 9, menos 8, menos 1, 1, 2 e assim por diante. Pode acontecer somente os positivos, excluindo-se o zero. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Pois não. Qual é a diferença do natural? Já vamos ver isso aí, já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá, tá? Já vamos chegar lá. Quem está contido em quem contém quem. Tá legal? Então, primeiro vamos fazer um reconhecimento de quem eles são para depois saber como que eles se envolvem entre si. Tá legal? Tem mais ainda, tá bom? Bom, então esse caso aqui, ó, são todos os números inteiros positivos, excluindo-se quem? O zero. E estes daqui são todos os números inteiros negativos, excluindo-se quem? O zero. Ou seja, então se eu tivesse que fazer aqui, né, um trabalho com os números, esses caras aqui, eu vou continuar trabalhando com a mesma numeração. Veja, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Tem diferença isso? Tem. Para notação matemática, tem. Tá? Para fazer alguma operação entre conjuntos, tem bastante diferença. Tá joia? Neste caso aqui, pessoal, como que fica? 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Legal? Então já dá para perceber que todos os inteiros positivos aqui, ó, tá? Excluindo-se o zero. Cuidado com esse asterisco quando você tem em cima do teu conjunto ali. Geralmente acontece com o z, tá? Nesta notação matemática. Legal? E aqui a mesma coisa, tá? Pois não. Ah, sim, aí sim. Se não excluir o zero, aí ele entra nos dois, tá bom? Ele entra nos dois. Aqui vai ficar como, gente? Ó, vamos colocar aqui menos, deixa eu voltar aqui, né? São os negativos. Então vamos colocar menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Menos o zero. Tá ok? Então essa é a primeira determinação numérica que você tem. Então você já deve ter percebido que essas notações entre conjuntos são importantes. Joia? Professor, mas ele pode perguntar isso, ele pode pedir para você fazer alguma operação entre esses números, por isso. Tá? Ele pode pedir para você fazer um reconhecimento disso. Tá legal? Olha só. Agora, eu considero, né, então esse conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros. E agora eu acho que vem um conjunto mais importante de todo o nosso trabalho de matemática, que é o conjunto dos números racionais, tá? Conjunto dos números racionais. Eu acho que está mais para baixo aí, né, quando se fala em números racionais. Simbolizado pelo quê? Né? Então esses caras aqui são os racionais. Quem são os racionais, pessoal? Pronto, agora ferrou tudo. Eu sempre falo o seguinte, olha aqui. Para você evitar de ficar gravando formulazinha, eu sempre falo para o aluno assim, número racional é todo aquele que você pode representar em forma de fração. Inclusive as dízimas periódicas. Que uma dízima periódica ela pode ser representada em forma de fração. Concorda comigo? Ou seja, se eu tivesse aqui
esse número aqui? Por exemplo, 2 sobre 3. Que número é esse? Isso é uma dízima periódica, é o 0,6666666. Tá? Então, tá aqui. Então, todos os números racionais que você pode representar em forma de fração. Então, esse é o primeiro caso. As dízimas periódicas, tá ok? Isso é um número racional. Ele não é inteiro e ele também não é natural. Ele é apenas racional. Tudo bem? Ele não é inteiro e ele não é natural. Joia? Ele é apenas racional. Somente racional. Exclusivamente racional. Outro. Quanto que vale isso aqui, minha gente? 0,5, né? 0,5. Esse é o nosso meio aqui, famoso meio. Outro. Menos 3 sobre 2. Que número é esse? Menos 1 o quê? Menos 3 sobre 2. Menos 1. Isso, menos 1,5. Então, estes números aqui, ó, 0,5, tem outros exemplos aí que eu coloquei para vocês aí, menos 1,5, você já percebeu que são números decimais também, sim ou não? Mas só que eles são finitos, eles acabam aqui, ó. Acabou. Eles acabam aqui. Esse cara acaba aqui. Esse aqui não, a dízima periódica ela é infinita, só que ela segue um período, né? 2,3, 3, 3, 3, 3. Então as dízimas periódicas não são finitos, são infinitos. E podem ser representados em forma de fração. Bacana? E esses números aqui, ó, esses decimais finitos, você pode representar todo ele em forma de fração. Então eu vou colocar um outro aqui para você. Quer ver só uma coisa? 1,4. Esse número você pode representar em forma de fração? O que você acha? Todo decimal finito você pode representar em forma de fração, ou seja, 14 sobre 10. Sim ou não? 14 sobre 10 é um número que você pode representar em forma de fração 1,4. Então quer dizer que todos os decimais, o quê? Finitos. São números o quê? Racionais. Legal? Isso quer dizer, então, o seguinte. Eu vou apagar lá o natural, porque eu vou precisar usar aquela parte do quadro agora. Tá? Que você vai fazer... Oi. Como faz muito tempo já que eu estudo, eu não sei fazer aquela conta. Mas aí é operação matemática. E depois nós vamos falar disso. Você chegou naquele número, mas como? Mas depois nós vamos falar. Primeiro nós vamos ver os reconhecimentos dos números. Depois nós vamos para a parte de matemática para desenvolver as operações que eu falei aí para vocês, tá? Então primeiro uma coisa, depois outra. Tá legal? Primeiro nós estamos vendo a primeira parte aí que você tem. O reconhecimento de quem é o número natural, quem é o número racional, quem é o número inteiro, tá ok? Para depois a gente começar com a operação matemática, tá legal? Então uma coisa primeiro, para depois a gente ir para outra e para outra e para outra. Tá? Quando você vê aí na página 3 e 4, aí você vai ver que tem vários exercícios aí são operações fundamentais de matemática. Tá legal? Muito bem, pessoal. Agora é o seguinte. O que acontece quando você envolve esses números aqui? Ó? Tá? O que acontece quando você envolve esses números aqui? Por exemplo, o primeiro conjunto que eu fiz é o conjunto dos números o quê? Naturais. Tá ok? O que acontece? Esses números aqui, vocês lembram deles, não? O 0, o 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Bacana? Depois, falei que nós tínhamos o conjunto dos números inteiros. Então vamos colocar os números inteiros aqui. Os números inteiros aqui, simbolizado por esse Z, quem são eles? São todos os naturais, que você já deve ter percebido, que estão aqui. Tudo bem? Mais quem? Mais os negativos. Só que os negativos não são naturais. São só inteiros. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 50. Então quer dizer o seguinte, a primeira pergunta que eu faço para vocês, olhando para isso daqui,
todo número natural é inteiro? Pensa antes de responder. Todo natural é inteiro? Claro, está aqui, ó. Todo natural é inteiro. Mas nem todo inteiro é o quê? Natural. Menos 1 não é natural. Ele é o quê? Ele é só inteiro. Mas o 1 é natural. E ainda é o quê? Inteiro. Então, todo número natural é inteiro. Mas nem todo inteiro é o quê? Natural. Bacana? Não vá se confundir, por favor. Porque os conjuntos, eles vão o quê? Eles vão ficando cada vez maiores, até chegar nos racionais. Tá? Depois eu falei para vocês o seguinte, que todo número que você pode escrever em forma de fração, ou toda e qualquer fração, e as dízimas periódicas, são o quê? Racionais. Né? São racionais. Então o que acontece? Esse conjunto que você tem lá, que é o mais importante que eu falei, é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Por quê? Me responde, 2 pode ser representado em forma de fração? 6 divididos por 3, pode ser? Posso representar o 2 em forma de fração, sim ou não? Posso representar qualquer um desses aqui em forma de fração? O 4, por exemplo, posso representar em forma de fração? Posso. Todo número natural pode ser representado em forma de fração, mediante aquilo que eu fiz lá. 6 por 3, 6 por 2, né? Oi? Tem. 0 divididos por 0, por 4, desculpa. Por 0 não, por 4. 0 por 4 dá quanto? 0. Não existe divisão por 0. Oi? O 0 dividido por qualquer número dá quanto? Dá 0. Tá? Então aqui o que você perguntou, o 0 divididos por qualquer número, tá ok? Vai dar sempre o quê? Vai dar 0. Mas isso aqui, ó, não existe divisão por 0 na matemática, tá? Isso é uma indeterminação matemática. Tá jóia? Não existe divisão por 0. Tá legal? Então o 0 eu posso. Eu posso, por exemplo, o menos 50 eu posso representar em forma de fração? Posso? Posso. Posso sim. Né? Tudo bem? Então quer dizer o quê? Quer dizer que os números inteiros também vão ser racionais, sim ou não? Os naturais, os inteiros vão ser o quê? Vão ser também racionais. Olha o que eu estou falando. Vão ser também racionais. E além disso, aqueles caras aqui que eu coloquei, as dízimas periódicas, as dízimas são só racionais, exclusivamente racionais. 1/3, por exemplo, 2/3, bacana? 10 sobre 9, tem um exercício aí lá nas últimas páginas que o cara pede, na federal, pede o resultado desse 10 sobre 9, tá? Nós vamos ter que fazer para saber que número que é, que dá 1, blá, 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 blá. Tá jóia? Então, esses números aqui que eu tenho, que não são o quê? Exatos. 6 por 2, 6 por 3 é uma divisão que é exata, sim ou não? Agora, 1 sobre 2 é uma divisão exata? É um decimal finito. Ok? Então, o que eu escrevi lá? 1 sobre 2, ó, vai estar aqui. Quem mais que eu escrevi lá? O que mais que você tem aí? Menos 3 sobre 2, pode ser? Pode ser. Menos 3 sobre 2. Então, espera um pouquinho. Todo natural é inteiro? Todo inteiro é racional? Sim. Mas nem todo racional é inteiro. E nem todo inteiro é natural. Eles são separados por esses grupos aqui. Joia? Então, o conjunto dos números racionais abrangem todos os números inteiros e todos os números o quê? Naturais. Além disso, as dízimas periódicas, e o quê? Os decimais o quê? Finitos. Porque eu tenho decimal que o quê? É infinito. Joia? Ele não pede, mas eu vou complementar para você agora, que são os irracionais. Joia? Para você saber a distinção também desses números. Tá legal? O conjunto dos números racionais, pessoal, ele vai estar separado. Eu posso apagar isso aqui? O conjunto dos números irracionais
Acho que se você virar a página, acho que eu coloquei na próxima página, se eu não estou enganado. Acho que está na próxima página. Comecinho da próxima página, né? Isso, lá em cima. O que está escrito lá, pessoal? O conjunto dos números irracionais, deixa eu só apagar isso aqui. Ele vai estar aqui, ó. Olha aqui. Ele vai estar aqui. Ele é um conjunto separado, os irracionais. Quem são os irracionais? Eu vou colocar alguns números aqui, você vai ver quem eles são. Veja só, eles estão separados aqui. Eles não estão juntos. O conjunto dos irracionais é um conjunto separado, que são as raízes não exatas. Raiz de 2, raiz de 7, menos raiz de 2. E esse número que você conhece tão bem aqui, que é quem? O π, que é 3,14, não é aquele 180 graus, não é trigonometria. 3,14, blá, 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 blá. O π e estas raízes não exatas são números o quê? Decimais também. Só que eles são o quê? Infinitos. Inclusive eu coloquei, no começo da próxima página, eu coloquei acho que 2 ou 3 exemplos ali, que você vai ter que dar continuidade. Eles são não periódicos também. Porque o decimal que você tem aqui, pessoal, essa dízima aqui, ele é o quê? Infinito. Só que ele é periódico. E o raiz de 2, eu não sei qual foram as duas raízes que eu coloquei aí. Raiz de 2, raiz de 3, eles também são decimais, Ricardo. Só que eles não são o quê? Periódicos. Tá? Então, as raízes não exatas e o π do 3,14, né? 3,14, e aí ele continua aqui, ó, infinitamente, não periódicos, tá ok? Ele faz parte do conjunto dos irracionais. E quando você junta os racionais, vou colocar aqui, ó, tá? As raízes não exatas, mais os decimais, mais o π, né? Vamos colocar o π aqui. Mais o π, ok? Que é o nosso, esse cara aqui, faz parte do conjunto dos irracionais. Tá legal? Então, esses caras aqui. Então, quando você juntar os dois, você tem o conjunto mais conhecido entre os alunos aí, né? Quando você pega todos os racionais, e os racionais estão abrangendo os naturais e os inteiros, ok? Mas, olha o que eu vou colocar aqui, conjunto o quê? União, né? Quando você tem a união com os irracionais, você passa a ter o conjunto dos números o quê? Lembra dele, não? Reais, né, gente? Conjunto dos números reais, tá? Que é, vocês já ouviram falar dos professores de matemática muitas vezes, né? X pertence aos reais, né? Já ouviram falar disso, não? Lembra disso aí? Vocês estão bem, pessoal? Bem esquecido. Bem esquecido, é? É esse tipo de reconhecimento que você tem que ter de um número que você vai trabalhar. Porque tem essa cobrança nas questões de prova. Tudo bem? Pessoal, não é nada além disso. É só você saber quais são os números e quem eles são, a quem eles pertencem. Esse é o primeiro passo. Porque às vezes eu estou fazendo exercício e escrevo assim, X pertence aos reais. O cara nem sabe se existe. O que é o real, meu Deus do céu? X pertence aos naturais. O cara não sabe o que é. É esse reconhecimento que a Federal está pedindo para você ou vai pedir para você na tua prova. Perfeito? Tá? Não é nada além disso. Mas você saber com quem você está lidando. Joia? Então aqui no caso, quando você une esses dois, você está trabalhando com o conjunto dos números reais. Não vai cair nada a respeito de irracional. Pode esquecer. Mas eu queria que você soubesse que estes caras aqui são irracionais. Por quê? Questão de prova. Raiz de 2 pertence ao conjunto dos números racionais. Verdadeiro ou falso? Falso. Mas se eu não sei nem quem é o cara aqui, né?
como é que eu vou falar se é verdadeiro ou falso? Eu vou o quê? Chutar. Né? E provavelmente o cara vai colocar verdadeiro, que para ele todo e qualquer número tanto faz. Né? Tá bonito esse negócio. Tá legal? Então esse é o primeiro reconhecimento que você tem acerca de números que você está trabalhando. Joia? Então todo natural é um número o quê? Inteiro. Todo inteiro é racional. Todo natural é inteiro. Todo inteiro é racional. Mas nem todo racional, viu o que eu falei? Nem todo, eu não disse todo, nem todo. Alguns, pelo menos um. Joia? Nem todo racional é o quê? Inteiro. E nem todo inteiro vai ser natural. Tá ok? Esse é o primeiro passo para você relembrar isso lá do comecinho do primeiro ano do ensino médio. Que faz tempo isso, provavelmente. Né? 2 anos? 2, mas lembra disso, não lembra? Mais ou menos? É que vocês não davam bola para isso, né? O professor falava, se estribuchava lá na frente, vocês não davam bola para isso. Né? Agora vocês vão ter que lembrar. Tá? Tudo bem, gente? Reconheceu os números, então? E quando eu faço a união dos racionais e dos irracionais, eu tenho quem? Tenho os números reais. Tudo bem? Tem outros conjuntos também, mas não vem ao caso para vocês. Tá legal? Tudo bem? Então esse é o primeiro passo aqui que você tem de reconhecimento. Questão número 1 que está aí, logo a seguir dos irracionais aí. Você pode responder para mim? Enquanto isso eu vou apagar. Só um, tá? Enquanto isso eu vou apagar e eu vou colocar uma outra coisa aqui para vocês.